Olá pessoal, meu nome é Ana Paula e nós vamos estar hoje, antes de eu começar o nosso assunto de hoje, eu vou me apresentar. Devido à minha experiência com o envelhecimento, tanto na área profissional quanto na área pessoal, com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus avós, e também com o meu próprio envelhecimento, eu comecei a ter mais interesse com essa questão desse envelhecer. E aí eu comecei a ver no meu trabalho, por exemplo, que havia muito interesse em preparar as pessoas para o envelhecimento, mas faltava algo. E esse algo era o que me chamava muita atenção como psicóloga, que é a necessidade da gente se conhecer. Se nós não temos um recurso que possamos escolher, nós temos os recursos para escolher, mas não trabalhamos conosco, né, para saber o que nós queremos, aí não vale muito a pena. Então foi por isso que há uns anos atrás eu decidi tirar um ano sabático e fui trabalhar, estudar tecnicamente, fui fazer uma especialização, depois um mestrado em psicologia do envelhecer e acabei aqui trabalhando com a rede de longevidade. Por quê? Porque um dos aspectos muito importantes que eu vejo com a questão do envelhecimento é exatamente a educação sobre esse envelhecer. E com a oportunidade que eu tive de poder viver em vários países, poder falar alguns idiomas, isso me ajuda a acessar materiais de diversas frentes de pesquisa ao redor do mundo. E eu gosto muito de falar sobre isso. Então, através da educação, a gente pode passar essas informações e trazer às pessoas esses assuntos. Então, é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Nós vamos trabalhar com vários temas a partir desse interesse da educação para a gente se conhecer e fazer um envelhecimento mais saudável. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre habilidades para lidar com o envelhecer bem. Para começar essa atividade, nós vamos trabalhar com um conto. Eu escolhi para fazer a relação do envelhecer com o bambu. Vocês conhecem a planta bambu? Bom, o bambu, você sabia que quando se planta o bambu, ele leva 5 anos para crescer? Primeiramente aparece uma pequena árvorezinha, né? E depois ele cresce, depois de 5 anos ele chega a 25 a 30 metros que ele começou a crescer. O bambu, nas civilizações ou na cultura oriental, ele é visto como uma planta versátil. Ele é usado para uma série de coisas, tanto para alimentação, quanto para relação com a relação da casa, construção de casas, construção de objetos, então ele é bem versátil. E um dos aspectos que se observa é que a flexibilidade e a resiliência e a força do bambu é que dá essa versatilidade para o bambu. Além disso, o bambu, eles geralmente estão agrupados. Então, se você vê uma plantação ou uma cultura de bambu, eles estão bem agrupados. E o que se observa é que isso dá resistência também, resiliência a esses bambus. Agora, tem um outro aspecto interessante que o bambu, ele tem nós. São nós, né? Não sei se você já viu o bambu, ele tem pequenos nós. E esses nós é que dão a força ao bambu e faz com que o bambu possa curvar-se sem quebrar. O bambu no inverno, ele se curva quando, por exemplo, nas áreas com muita neve, foi uma coisa que me impressionou bastante, porque é uma planta que eu gosto muito, é que na neve, quando tem o inverno, eles se curvam bastante, e por causa do peso da neve. E depois, quando vai derretendo essa neve, eles vão voltando aos pouquinhos ao tamanho normal, sem quebrar. Olha que interessante. Então eles curvam, mas eles não se quebram. E aí eles voltam normal, às vezes tem um risquinho ou alguma machucadinho, né, por causa desse movimento, mas eles não chegam a quebrar. E é interessante que essa planta, porque eu faço uma relação dessa planta com a nossa resiliência e a nossa flexibilidade. Então veja, o bambu, além de tudo, ele é oco e ele é leve. E essa leveza é que dá essa força para essa planta. Se nós trouxermos para estudar a nossa resiliência, a nossa flexibilidade, nós vamos ver que é importante a flexibilidade adaptativa para nós termos resiliência e força. A rigidez, ela provoca a quebra. A flexibilidade, ela provoca uma adaptação ao que está ocorrendo ao mundo externo, como o bambu.
no inverno ele se curva, no verão e na primavera, no outono, como tem vento e muita chuva, ele tem mais resistência para lidar com esses ambientes. Fica aí a nossa reflexão e convido você a pensar o bambu e a relação desse com a nossa flexibilidade, a nossa resiliência e a nossa força. Então vamos lá. Quais são as habilidades que nós podemos ter para lidar com essas fases do envelhecimento? Nós sabemos que nós envelhecemos desde o início da nossa existência. E vão passando os anos, a nossa história de vida vai determinando como que nós vamos chegar a esse envelhecer. Então, como nós aprendemos a lidar com a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas soluções, com os nossos talentos, isso vai definindo também essa forma de envelhecer. Vamos pensar, por exemplo, no caso de pensarmos esse envelhecer, duas, na realidade, habilidades. Um é a resiliência e o outro é a flexibilidade. Resiliência é a nossa capacidade de lidar com uma situação e voltar e sair dessa situação um pouco mais fortalecidos. A resiliência é que nos dá a condição de poder superar o problema e poder aprender deste problema e incorporar em nós um aprendizado sobre nós e sobre aquilo que experimentamos. A resiliência, ela não é repressão. Na realidade, a resiliência, ela exige de nós que a gente olhe o problema de frente, entenda o que está acontecendo conosco e que nós possamos acessar instrumentos dentro de nós ou fora. Por exemplo, eu tenho um problema físico, então eu vou ver comigo a minha motivação para fazer exercício, para mudar a alimentação, mas se eu não consigo fazer, eu vou procurar um personal trainer, eu vou para um fisioterapeuta. Se eu não tenho motivação, eu vou trabalhar, por exemplo, numa terapia. O que me faz não ter a motivação? Então a resiliência, ela exige de nós essa conexão conosco para procurar as nossas soluções. A flexibilidade já é a flexibilidade adaptativa. Ela é um traço que nos ajuda a nos adaptar a uma determinada situação. É mais ou menos como o movimento da água, né? A flexibilidade é como a água em si é flexível. Ela passa, ela se adapta ao contexto. Se você olhar a água no rio, ela se adapta ao terreno, ela aumenta o volume, ela diminui o volume, e é mais ou menos isso que nós precisamos fazer com a nossa flexibilidade. Ou seja, adaptar os contextos, entender uma certa situação que está acontecendo, aprender a olhar desse contexto, ver o que é que eu tenho dentro de mim que pode me ajudar a lidar com essa situação. Para nós podermos trabalhar com flexibilidade adaptativa e com a resiliência, nós precisamos aprender a ter uma atenção centrada, a concentrar no aqui e agora. E mais adiante nós vamos estar falando disso, a aplicação prática da atenção centrada, porque a atenção centrada nos dá condições de olhar o momento presente, a situação que nós estamos passando e buscar em nós formas, ferramentas íntimas para lidar com aquela situação. Então, daqui a pouco vamos passar para outra parte, onde nós vamos aprender a aplicação prática deste conteúdo. Então, vamos fazer um exercício? Imagine se você fosse um bambu. Você se lembra de um inverno rigoroso da vida que você passou? Uma situação que foi difícil, uma situação que demandou de você muita energia, muitas decisões. Como foi que você conseguiu superar este momento na tua vida? Como foi que essa experiência te afetou? Se te afetou, em quê? O que você aprendeu sobre você e a sua vida antes e depois deste evento? E como seria a sua vida hoje se este evento não tivesse ocorrido? Bom, como é que nós fazemos para aplicar então essas informações que nós passamos sobre a flexibilidade e a resiliência no nosso dia a dia? Como nós falamos antes, a flexibilidade e a resiliência, ela se desenvolve na medida que nós temos uma atenção no momento aqui e agora. Você sabia que excesso de passado leva à depressão e excesso de futuro à ansiedade? Assim que o melhor lugar e mais seguro psicologicamente para nós é estar no aqui e agora, que é onde que nós podemos fazer mudanças
e alterar o curso do que está acontecendo na nossa vida. Então, existe um exercício que é a atenção concentrada, a atenção centrada. O que é isso? É você se concentrar naquilo que você está fazendo no momento. Então eu te convido para fazer um exercício que é, quando você hoje for comer, ou seja, o jantar, o almoço, o seu café da manhã, concentra na comida. Não só na comida, mas no ato de comer. Tira de perto de você todo o telefone, todas as pessoas que estão ao redor e concentra no gosto da comida, na textura, se ela é molinha, crocante, no cheiro, no visual da comida e coloca toda a sua atenção nesse momento da sua alimentação. Isso vai te ajudar a desenvolver essa atenção concentrada, ou atenção centrada, e ajudar você a estar no momento do aqui e agora. Nós estamos fazendo um trabalho em que você trabalha com você para que você possa passar para as pessoas e formar um estar líder da pró-longevidade. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais tantos outros conteúdos, visite a nossa plataforma de vídeos. Lá você vai encontrar uma série de informações interessantes e ângulos diferentes sobre o envelhecimento. Aguardamos você lá.